Saiu mais um episódio da série What If da Marvel e é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, então você fique aí até o final. Pois é, saiu mais um episódio da série What If, uma série especulativa aí da Marvel, uma animação que fica aí viajando sobre como seria se alguns episódios rolassem de algum jeito, ao invés do que aquilo que foi mostrado pra gente nas telas do cinema. Mas antes de falar propriamente desse episódio, eu gostaria que você já deixasse o like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, dá essa força aí, tá bom? Like, inscrição no canal, notificação e compartilhamento, beleza? Então vamos pro vídeo. Esse episódio é um episódio que conta a história de o que aconteceria se o Tony Stark fosse salvo do atentado que ele teve no Afeganistão pelo Killmonger, que é um personagem vilão ali do filme do Pantera Negra. Então esse episódio, ele pega dois filmes e trata deles nesse episódio. Então ele pega o primeiro filme do Homem de Ferro com o primeiro filme do Pantera Negra. Antes de falar especificamente desse episódio, eu gostaria de falar um pouco sobre essa coisa do What If, né? O que é o What If, né? Muita gente está falando que tem a ver com o universo canônico, ou seja, que esses episódios, que essa série tem uma influência no universo cinematográfico que vai fazer parte aí, que vai influenciar a linha do tempo, a cronologia dessa fase 4 ou fase 5 que vem por aí, que interfere nessa linha do tempo das histórias, coisa que eu acho que não. O What If, ele é, aqui nessa animação da Disney, aquilo que foi nos quadrinhos, simplesmente uma viagem de você imaginar o que aconteceria se as coisas rolassem de um jeito diferente do que aconteceram, né? E aí é uma coisa que eu acho muito interessante para você exercitar a criatividade, né, dos escritores, dos roteiristas, né, de ficar pensando uma realidade paralela, uma coisa diferente do que aconteceu. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com o universo canônico, né, com aquilo que a gente está acompanhando, porque senão ia ser uma confusão muito grande, porque é uma mistureba de várias coisas, de várias linhas do tempo diferentes, várias histórias paralelas que aconteceram. Então ia ficar muito confuso e eu acho que não tem nada a ver. E a graça é justamente não ter nada a ver com a coisa que a gente já vem acompanhando. Então é uma coisa só mesmo para você ficar viajando na ideia de que realmente o que aconteceria se o Tony Stark não virasse o Homem de Ferro, porque ele vira o Homem de Ferro depois que ele sofre aquele atentado. Ele conclui que as armas que ele criou trouxeram muito mal ao mundo e ele resolve criar justamente a armadura para ir atrás das armas que ele criou para destruir todas elas. Essa é a história dos quadrinhos e foi o que ele pensou realmente, que foi retratado nos cinemas. Se ele fosse salvo daquele atentado, ele não viraria o Homem de Ferro. E é justamente isso que esse episódio propõe. O que aconteceria se ele não virasse o Homem de Ferro e ele fosse salvo pelo Killmonger, que é o vilão do filme do Pantera Negra. Quando eu vi essa ideia proposta, eu fiquei pensando num monte de coisas que poderia acontecer, né? Um monte de possibilidades diferentes, um monte de coisas que poderiam ser e acontecer. Mas o que foi mostrado foi um pouco assim, eu achei um pouco decepcionante. Não tem como falar de uma série, de uma minissérie, de um episódio que só tem 20 minutos, sem contar spoiler, então vai rolar alguns spoilers aqui do enredo da história para vocês. Então, na verdade, tudo desenrola, na verdade, para acabar naquilo que meio que a gente já viu no Pantera Negra, porque na verdade, assim, o que acontece nesse episódio? O Killmonger salva o Tony Stark do atentado, o Tony Stark fica muito grato a ele, resolve colocar ele na segurança dele aí na empresa, ele resolve reforçar a implementação de criar novas e mais poderosas armas. O Killmonger, ele desmascara o Abadia, que é o vilão do primeiro Homem de Ferro, então ele se torna o CEO da empresa. Eles têm a ideia de criar robôs para mandarem para a guerra e assim não sacrificarem vidas humanas. O Killmonger dá a ideia de usar o vibrânio nos robôs, porque assim eles se tornam indestrutíveis e assim mais fáceis de ganhar a guerra. E aí, na verdade, o que acaba
mostrando é que o Killmonger, ele mata o Homem de Ferro, ele mata todo mundo, cria um exército dele, tudo isso para tentar entrar em Wakanda, para, no fim das contas, destruir todo o exército de robôs que ele mesmo ajudou a criar, única e exclusivamente para ganhar a confiança do povo de Wakanda e ele ser escolhido como o novo Pantera Negra. O que aconteceu no primeiro filme do Pantera Negra, só que no primeiro filme do Pantera Negra, o T'Challa volta e retoma o trono. Nesse episódio, o Killmonger também mata o T'Challa, ele mata todo mundo, ele mata o Homem de Ferro, ele mata o T'Challa, ele mata o traficante de armas, ele sai matando geral e ele cria um exército. Ele se faz de amigo do povo de Wakanda, única e exclusivamente, ele faz tudo isso apenas para se tornar o novo Pantera Negra, coisa que no primeiro filme ele já tinha conseguido. Então, esse episódio ele mostra uma linha do tempo diferente que reconta apenas de uma outra forma aquilo que já aconteceu. Ele não mostra uma perspectiva nova, ele não mostra uma coisa diferente, uma coisa inusual. Ele mostra simplesmente como alguém conseguiria uma mesma coisa fazendo de um outro jeito. E o episódio acaba de uma maneira totalmente aberta, que é com o exército americano declarando guerra e decidindo invadir o Wakanda, único e exclusivamente porque o Tony Stark foi assassinado. Uma coisa um pouco sem sentido assim. Um exército de um país como os Estados Unidos declarar guerra a um país africano que eles mal conhecem por causa de um empresário americano morto. E aí mostra a irmã do T'Challa, a Shuri, encontrando com a Pepper Potts e explicando para ela, revelando que tudo isso se tratava de um plano de Killmonger e que as duas iriam mostrar para os outros a verdade. E acaba aí, não dá o desfecho, na verdade, é o final mais aberto das séries. Eu achei assim um pouco de desperdício, poderia ter sido explorado bem mais coisas, outras possibilidades. Eu achei inclusive o Tony Stark ia dar uma armadura para o Killmonger se tornar um Homem de Ferro. Eu viajei assim umas paradas mais diferentonas que poderiam acontecer, mas que no final acabaram não rolando, né? Tanto essa como outras séries têm alguns furos de enredo, assim, algumas coisas que não fazem sentido, como todos os episódios fazem, talvez por causa dessa coisa de que em 20 minutos você tem que condensar muita informação, né? E a base desses episódios são os filmes, né? Não são os quadrinhos. E então eles pegam os filmes e tentam ressignificar as histórias contando ela de outro jeito, então condensa tudo. Então você pegou, nesse episódio, 2 filmes e tentou trazer eles para um episódio de 20 minutos. Então é muito acelerado e também não tem muita explicação, até porque isso que está sendo feito é para quem já conhece o universo cinematográfico, né? Por isso que eles não explicam nada, não perdem tempo explicando, porque na verdade é para quem já assistiu os filmes e eles mostram uma realidade diferente. Apenas isso. Então eu tô achando meio que desperdício assim. O episódio anterior dos zumbis é um episódio muito bom, eu gostei. Esse eu achei que poderia ter sido bem diferente, bem melhor, mas eles ficaram meio que reduzidos a uma coisa muito sem sentido, já que é aquilo que a gente meio que viu no filme, só que eles fizeram de uma forma diferente. Achei meio desperdício, não curti tanto. Quero saber a sua opinião, quero que você diga o que você achou desse episódio e quero que você dê o like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal, ajuda ele aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo e ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ficar sabendo, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais nós nos vemos em outros vídeos, tá bom? Até lá, tchau!